Olá, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, e é uma honra muito grande ter você aqui como nosso ouvinte. Hoje nós vamos estudar o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, e eu quero ler a partir do verso 1. O texto diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de algum de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês de espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse aí, presente entre vocês. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Como isso, eu não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo, mas agora estou lhes escrevendo para que não se associem com qualquer que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. Aqui há um problema muito claro na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela está embriagada num orgulho espiritual, numa soberba, a ponto de não perceber a vida imoral que eles têm levado. A igreja de Corinto está tolerando o pecado. Ela está sendo destruída justamente porque ela tolera aqueles que se dizem irmãos, mas estão vivendo na prática do pecado. Essa é uma igreja que ela necessita claramente de disciplina, porque a disciplina ela protege a igreja, a disciplina ela restaura pecadores. A igreja ela precisa ser santificada. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja que está muito aquém de um padrão bíblico. Uma igreja que não confronta pecado, uma igreja que não disciplina os pecadores, uma igreja que não corrige as pessoas, é uma igreja que não agrada ao Senhor. Uma igreja que não prega contra o pecado, uma igreja que não disciplina os pecadores, é uma igreja que agrada a Satanás. Olha o que o texto diz no verso 1: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem com os de fora, ou seja, aqueles que se dizem irmão, eles estão elevando o nível da imoralidade, possuindo a mulher do seu próprio pai. Olha, C.S. Lewis diz que o melhor caminho para o inferno é o caminho gradual. E esses crentes aqui, ou aqueles que se dizem crentes, eles começaram na prática da imoralidade, não foram corrigidos, não foram disciplinados, e eles estão de maneira gradual avançando, a ponto de viver uma vida mais imoral do que aqueles que estão de fora. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas que, conhecendo a verdade, escolhem permanecer na prática do pecado, que essas pessoas devem ser lançadas para fora da comunhão da igreja. Ele chega a dizer que essas pessoas elas têm que ser entregues a Satanás para que o corpo seja destruído, para que haja uma possível salvação ao espírito no dia do Senhor.
Mas hoje, quando uma liderança ela vai exercer disciplina sobre os cristãos, quando o pastor vai exercer disciplina com os cristãos, muitos cristãos, eles se compadecem daquele que se diz a vítima. Eles se compadecem daquele que está sendo disciplinado. Eles abraçam, eles acolhem aqueles que precisam ser disciplinados. E assim como aqueles marinheiros naquele dia colocaram Jonas dentro do barco e passaram por um naufrágio por causa de Jonas e enfrentaram tempestade por causa de Jonas, muitos crentes, porque estão acolhendo pessoas que são disciplinadas pela igreja, porque estão simplesmente colocando no barco, abraçando, consolando quem está sendo disciplinado, vão passar por tempestades desnecessárias na vida. A melhor coisa que você pode fazer por alguém que está sendo disciplinado é ajudá-lo a se arrepender do seu pecado, a corrigir a sua vida, mas nunca passar a mão na cabeça dessa pessoa, nunca consolar uma pessoa que está sendo disciplinada. Ela precisa ser exortada, ela precisa ser corrigida. Quando o seu pastor, quando a sua liderança da sua igreja disciplinar alguém, você não pode ficar do lado dessa pessoa, você precisa ficar do lado da liderança da sua igreja, porque ela está buscando agradar o Senhor e cumprir a palavra de Deus. Talvez você olhe para alguma situação e você diga, mas isso é justo ou isso não é justo. Talvez você esteja olhando exatamente para uma situação agora e dizendo, isso é injusto. Como você pode julgar se algo é justo ou injusto se você não ouviu todas as conversas? Se você não viu tudo o que aconteceu? Se você não estava presente em todos os lugares, se você não conhece a mente e o coração dessas outras pessoas, você não tem autoridade, capacidade para julgar o que é justo e o que não é justo. Você precisa descansar e confiar na justiça do Senhor. A justiça do Senhor não falha. Ele pune aqueles que estão errados. E ele também celebra aqueles que estão fazendo o que é certo. E essa igreja aqui é uma igreja que está vivendo na prática da imoralidade. Querido, se você está numa igreja que hoje não exorta o pecado, não exorta o pecador, não corrige, não disciplina, você precisa ter uma conversa com a liderança dessa igreja, uma conversa respeitosa, uma conversa em amor, porque uma igreja que não corrige o pecado é uma igreja que não agrada ao Senhor. E se em algum momento você for a pessoa que está cometendo o pecado, e se em algum momento você for corrigido e disciplinado, você precisa entender que esse é um ato de amor da sua igreja para com você. Porque sem a correção e sem a disciplina você está perdido. Sem a correção e sem a disciplina você está dando passos largos em direção à imoralidade. Mas quando há uma correção e uma disciplina, há chance para você, há uma oportunidade para você se arrepender. Então você precisa buscar de fato uma igreja que seja bíblica, uma igreja que de fato confronta o pecado, uma igreja que de fato corrige as pessoas, uma igreja que de fato disciplina os seus membros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós precisamos expulsar da comunhão cristã aqueles que se dizem irmão e permanecem na prática do pecado. Eu posso sim comer à mesa dos pecadores que não se dizem irmãos, mas aqueles que dizem conhecer a palavra e permanecem numa prática imoral, esses são piores do que os não crentes. Olha o que o texto diz, que eu devo evitar aquele que se diz irmão, mas é imoral. Já viu uma pessoa imoral? Já viu como em tudo ela coloca imoralidade? Já viu como o tempo todo a sua fala é uma fala imoral, o seu olhar é um olhar imoral? Já viu uma pessoa avarenta? O texto diz que você deve evitar aqueles que se dizem irmãos e são avarentos, egoístas, individualistas, mesquinhos. Já viu alguém idólatra ou caluniador? O caluniador é aquele que está dentro da igreja, é aquele que está fazendo fofoca, é aquele que está falando mal dos seus irmãos, é aquele que está colocando um contra o outro e você acha que ele é o seu amigo porque ele está falando isso com você. A Bíblia diz que você não pode nem se assentar à mesa dos caluniadores. Hoje os caluniadores estão no WhatsApp,
mandando mensagens, criando intrigas. A Bíblia diz que você não pode nem se assentar à mesa com essas pessoas. O alcoólatra, o ladrão, com tais pessoas você não deve nem comer. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 5, verso 11, eu quero que você reflita se você tem de fato obedecido a palavra ou não. Porque pode ser que você não seja um caluniador, mas porque você está conversando com ele, você torna-se responsável pelo pecado dele. Você torna-se conivente com o pecado dele. Pode ser que você não seja um fofoqueiro, mas porque você está conversando com ele no WhatsApp, você de igual modo está cometendo o mesmo pecado. Pode ser que você não seja um imoral, mas porque você está participando dessas mesmas brincadeiras, aos olhos do Senhor, você pratica o mesmo pecado. Será que você, por causa de colocar no barco, por causa de um acolhimento, por causa de uma participação, não está praticando o mesmo pecado que essas pessoas? O texto termina dizendo: expulsem esses perversos do meio de vocês. Se afastem dessas pessoas que se dizem irmãos e irmãs, mas vivem na prática do pecado. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Agora eu quero te perguntar: quais são as pessoas que você deve evitar? Quais são as pessoas que você deve intencionalmente afastar da sua vida? Quais são as pessoas que muitas vezes são enviadas do inferno para destruir a tua espiritualidade, mas elas vêm de uma maneira tão sedutora, tão amiga, tão amável, que você confunde essas pessoas como alguém que de fato lhe faz bem, mas que na verdade está te levando para uma vida de pecado? Quem são essas pessoas que você deve cortar as relações? Que você deve excluir das redes sociais, que você deve bloquear no WhatsApp, que você deve quebrar o laço da sua vida? Quem são essas pessoas? Eu quero orar para que Deus te dê coragem de desagradar essas pessoas, porque você hoje está escolhendo desagradar a Deus e agradar essas pessoas, e essa é uma escolha errada. Você deve escolher agradar a Deus e desagradar essas pessoas. Eu quero orar para que Deus te dê coragem. Pai, eu quero te pedir que possa revestir os nossos irmãos nessa manhã de coragem, de ousadia, para desagradar as pessoas desse mundo e agradar o Senhor. Mostra para cada uma delas, abre os olhos espirituais, dê sabedoria e discernimento, para que elas vejam quem são as pessoas que estão corrompendo, quem são as pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para destruir a espiritualidade delas, ó Pai, e que ainda hoje, essas pessoas sejam excluídas das redes sociais, bloqueadas no WhatsApp, afastadas, ó Pai. Afastadas, que ainda hoje nós possamos executar e cumprir aquilo que está escrito na Tua Palavra. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Esse texto falou ao seu coração? Esse devocional foi bom para você? Eu quero te incentivar a compartilhar esse devocional com o máximo de pessoas que você puder, da sua família, da sua rede de amigos, para que juntos, como igreja, nós saibamos como proceder diante de situações como essa, para que nós possamos agradar ao Senhor, glorificar o nome de Deus. Então compartilhe esse devocional, curta, comente, se inscreva no nosso canal aqui, manda agora para toda a sua lista de WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com a sua atitude, afinal você é um missionário da internet. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.